Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Trago um abraço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Imagino que o desembargador Facchini já tenha feito isso ontem, né? Mas cumprimento a mesa, agradeço imensamente o convite. É uma honra estar aqui e para falar de um tema bastante atual, ou que tem uma evolução de maior importância mais contemporaneamente, num recorte mais específico da proteção à intimidade nas relações entre privados. Eu sei que foi anunciada uma palestra de tutela preventiva, mas eu sou uma civilista, eu não sou uma processualista, né? Então, eu falo sobre proteção a direitos fundamentais e direitos subjetivos, por consequência. Mas não vou me furtar, obviamente, ao tema, ou, digamos assim, também a um aspecto processual, principalmente em razão da redação nova do artigo 489 e, essencialmente, do parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz, então, hoje, um dever ser de, na colisão das normas, havendo colisão de normas, ter que anunciar qual é o método, a sua metodologia para a resolução de um determinado caso concreto. E é justamente aqui a tônica dessa fala, desse debate que nós faremos hoje, o que eu proponho a que se faça, quando se fala em proteção à intimidade, estamos falando de restrições a direitos subjetivos ou restrições a direitos fundamentais na sua essência. Muito brevemente, falo um pouco só da estruturação dessa fala, né? Vou fazer uma breve introdução e, num primeiro momento, então, falar um pouco ou trabalhar um pouco a questão do reconhecimento, ou não, né, de uma suficiência de ponderação no direito privado para que nós possamos enfrentar esse tema de restrições a direitos fundamentais, especificamente com a tônica no direito à intimidade, à vida privada. E, num segundo momento, então, como se dá ou como nós visualizamos hoje as questões de proteção à intimidade no debate contemporâneo que se avizinha. Para introduzir, eu trago, e a ilustração é de um espelho, lá, de um prédio que reflete a realidade dos prédios vizinhos, isso é uma imagem, obviamente, retirada da internet, né? Mas porque espelha muito bem um dos primeiros casos em que nós tivemos um enfrentamento, e vejam, ainda posterior à Constituição e relativamente recente, 1995, um caso enfrentado pelo extinto Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, denominado como caso dos espelhos, né? Nessa decisão, na verdade, era uma ação de enunciação de obra nova, né? Em que foi reconhecido pelo tribunal, e aqui abro aspas, porque isso está no acórdão, o direito constitucional dos lindeiros. Qual era a hipótese? A construção de um prédio, um dos primeiros prédios no centro da cidade, todo espelhado, e, ao ser feito esse espelhamento, então, pela distância que tinha do prédio vizinho, o prédio vizinho se via retratado em uma imagem muito ampliada na fachada do prédio ao lado. E, com isso, então, as pessoas ingressaram em juízo, porque viam a sua intimidade, aquilo que estava ocorrendo dentro da casa, a sua vida privada, demonstrada na parede, em tamanho macro, na parede do prédio vizinho. Na oportunidade, essa ação não foi proposta com a tônica no direito à intimidade na vida privada. Claro que este era o objetivo, fazer essa proteção. Mas, para isso, não houve uma ação específica de uma tutela inibitória, ou cominatória, no caso, seria uma tutela cominatória, porque a ideia era justamente de, primeiro, interromper e depois desfazer aquela obra que já estava em andamento. E, então, na época, o ingresso foi de uma ação de enunciação de obra nova, com o tema da intimidade apenas referido de forma subliminar. E o mais interessante é que a resposta do tribunal, que foi pela retirada dessa fachada, e, na verdade, pela substituição da fachada por um material que não fosse tão reflexivo da imagem do prédio vizinho, aplicou de forma direta e chega ao ponto de imaginar a existência de um direito constitucional dos lindeiros. Ou seja, trabalhou um tema de direito de vizinhança, dentro do âmbito do direito das coisas, a partir de uma proteção constitucional direta. Isso é importante porque depois nós vamos falar sobre a eficácia da teoria imediata, dos direitos constitucionais e dos direitos fundamentais da Constituição frente aos direitos subjetivos de uma forma específica. Não. Aí.
Mas, para isso, é importante que, de alguma forma, nós tenhamos, de forma muito clara, que, quando trabalhamos com direitos de personalidade, e, essencialmente, com direitos de personalidade que digam respeito, neste caso, à nossa vida privada, à nossa intimidade, nós temos que ter muito claramente que trabalhamos em esferas distintas em relação à personalidade do indivíduo, né? E aqui eu me socorro um pouco do que traz Hannah Arendt, num texto que está num livro compilado, né, pós-mortem, o Responsabilidade de Julgamento, mas, nesse texto específico, o Reflections on Little Rock, ela trabalha essa tônica numa chamada esfera que ela denomina esfera de exclusividade, né? Nessa esfera de exclusividade, que nós identificamos como a esfera da vida privada, estaria esse âmbito de atuação daquilo que é o nosso direito de estar só. Ou seja, de nós não sermos incomodados naquilo que diz respeito às nossas escolhas mais individuais, a forma de convívio mais privado com os nossos amigos, nossos familiares, e que permite que, numa certa medida, possamos travar o ingresso, né, do meio externo a essa nossa realidade. E, principalmente, pelo assombro, e essa talvez seja a tônica mais interessante de que se possa reservar aqui para avançarmos na questão, o assombro de que como é forte a possibilidade de controle, não só pelo Estado, mas por qualquer terceiro, então, os próprios privados, sobre a vida do indivíduo através do controle da sua intimidade e do controle ou da possibilidade de intervenção sobre a sua vida privada, né? E isso gera um assombro ainda maior, principalmente porque nós imaginamos, né, nas nossas relações mais contemporâneas, num avanço impressionante das questões do progresso tecnológico, principalmente sobre as questões que dizem respeito às nossas informações mais pessoais e o nosso convívio mais íntimo. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tenho lá um grupo de pesquisa, e aqui eu trago um pouco, então, da apreciação artística ou mais estética, né, em relação ao tema. Eu tenho um grupo de estudos de pesquisa, com também atividades de extensão, que trabalha a questão da ficção aplicada ao direito privado, né? No semestre passado, nós trabalhamos com uma minissérie, e, obviamente, os reflexos disso, em termos filosóficos, que é uma minissérie que talvez muitos já tenham assistido, ou pelo menos um ou outro capítulo, o Westworld, né, em que a temática, uma das temáticas, né, abordadas é justamente essa, a ideia de um parque temático, em que os anfitriões desse parque, né, são androides, robôs, muito parecidos com seres humanos, praticamente identificados como tal, e a discussão, então, de como isso se dá quando esses robôs entendem que, pelos visitantes, são usados como meio, né? Eles podem ser mortos, né, e utilizados das mais diversas formas pelos seres humanos. Nesse semestre, estamos trabalhando já com a temática do Handmaid's Tale, uma outra minissérie, que talvez já tenham visto, o Conto da Aia. E o Conto da Aia trabalha justamente com questionamentos sobre as questões de uma nova ideia de totalitarismo a partir do controle, de novo, das questões da vida privada, ali numa suposta República de Gilead, né, através do controle da sociedade por castas, né, aquilo que é puramente fictício, né, digamos assim. E ainda, muito mais recentemente, num tema que interessa de forma específica, a primeira temporada de Years and Years, né? Esta é uma minissérie inglesa, né, que aborda a questão do transhumanismo, que seria o momento mais recente, né, de abordagem das questões de restrições a direitos fundamentais através do controle da intimidade, né? E por que isso nos interessa, ou por que acabamos estudando isso de uma forma mais específica? Principalmente porque nós nos damos conta de que o progresso tecnológico torna, uma velocidade cada vez mais avassaladora, mais permeáveis as fronteiras entre o que nós temos como público e privado, né? E esse debate, e nós vimos muito bem isso, o desembargador Fachin também me acompanhou na semana passada, no Congresso de Magistrados, Estadual de Magistrados, lá no TJ
pela Júris, né, em um trabalho conjunto com o TJ do Rio Grande do Sul, de que nós não estamos mais falando unicamente, ao falarmos de intimidade e vida privada, dos reflexos que esta esfera de privacidade tem no âmbito da esfera particular do indivíduo, mas sim numa perspectiva que, e esta foi a grande tônica no Congresso, sobre magistratura digital, é a grande tônica de que nós, na verdade, avançamos em termos de controle ou, talvez, de interesses sobre a própria formação democrática do Estado de Direito. Né? Então, e por que isso? Porque, na medida em que nós freamos ou controlamos a intimidade, de certa forma, conseguimos dar novos contornos, inclusive para a formação, para o estabelecimento, entre outras coisas, da vontade democrática e das escolhas democráticas dos indivíduos. E aqui, obviamente, estamos falando de casos mais recentes, como o da Cambridge Analytica, né, determinando algumas eleições, como a eleição norte-americana e a eleição para o Brexit. Tá? Então, daí que nós... daí que faço uma breve comparação, só para nós termos ciência da importância do tema, entre aquilo que Hannah Arendt trabalha no seu livro Origens do Totalitarismo, com relação às traves, né, ou aos elementos essenciais do totalitarismo clássico, e o que alguns autores começam a debater em relação a um chamado totalitarismo transhumanista, ou seja, para além da situação de controle individual da nossa privacidade, para além do centro das preocupações sobre o homem, mas dessas novas possibilidades de humanismo que nós estaríamos trabalhando, para além do homem. Né? Então, a questão, entre outros pontos, do problema da ignorância tecnológica, que nós, de forma geral, temos, e, com isso, há uma possibilidade de controle das massas, em comparação à ignorância política, abordada por Hannah Arendt, tanto com relação aos efeitos do Terceiro Reich, quanto no governo de Stalin, e ela pontua isso de forma bem específica no livro. A questão das alianças por grupos de interesses, então, a questão da polarização dirigida, que nós vemos hoje, e cada vez mais através das redes sociais. A publicidade hoje é controlada a partir de algoritmos, e o problema é como alimentamos esses algoritmos, né, em relação à anterior propaganda totalitária conhecida no século XX. E, talvez, algo que nos assombre mais ainda e que toca de forma direta nas questões de intimidade e vida privada, que é a chamada possibilidade de eugenia de equiparação, ou seja, a possibilidade de interferir sobre a vida do outro e determinarmos como será a vida do outro a partir do suprimento de determinadas diferenças da natureza. E aqui todas as questões de melhoramento genético, de engenharia genética, tá, que começam a nos assombrar mais, de forma mais contemporânea. Então, para que nós possamos analisar se temos uma suficiência de ponderação dentro do direito privado, com os instrumentos que nós possuímos, como é que nós poderíamos enfrentar esse tema à luz do nosso ordenamento jurídico? Né? E como os tribunais vêm trabalhando isso de uma forma mais específica. E, principalmente, porque há uma certa tônica de que, cada vez que nós trabalhamos com temas ligados à restrição de direitos fundamentais, para a proteção de intimidade, ou de outros direitos fundamentais, como a intimidade e a vida privada, há um certo ranço em relação a identificarmos se estaríamos cometendo alguma espécie de censura ou não. Né? E, principalmente, quando tratamos isso através dessa ideia, então, aí sim, processual, de tutela preventiva. Né? Ou seja, quando fazemos isso antes ainda da possibilidade que seja gerado um dano. Tá? Claro que aqui nós temos que pontuar de forma mais específica a questão do artigo 5º e do inciso 10 da Constituição Federal, para reconhecermos que ali, sim, tem, assim como em relação à liberdade de manifestação do pensamento, do inciso 4º, a mesma proteção, as mesmas ferramentas constitucionais, dando proteção à intimidade e à vida privada. Claro, a honra, a imagem, da mesma forma. Mas para nós ficarmos bem dentro da esfera de exclusividade do indivíduo. Tá? E o reconhecimento de que, no Código Civil, hoje, esta mesma proteção, com todo esse arcabouço constitucional, é dirigido de forma específica para a proteção nas relações entre privados, ou seja, não só na nossa relação com o Estado, mas na relação entre os privados, a partir do que vem definido na primeira parte do artigo 21 do Código Civil, né? De que a vida da pessoa natural é inviolável,
vírgula, aí vem o juiz, né, requerimento da parte. Mas esta primeira parte, nós temos a mesma garantia constitucional trazida para o âmbito das relações privadas. Iniciar esse debate, então, pontuando a preocupação de reconhecimento que o direito fundamental à intimidade e à vida privada necessariamente parte da positivação de um direito geral de liberdade, de uma discussão, sendo o caso sobre direitos gerais de liberdade, dentro do ordenamento jurídico. Né? E, nessa medida, nós temos que ter claro e partir do pressuposto de que, se queremos realmente reconhecer a possibilidade de ampla defesa à intimidade, ao reconhecimento de ampla defesa a este direito à intimidade, fazendo-lhe potente através de uma premissa de liberdade negativa, é necessário que reconheçamos a possibilidade de restrições amplas a quaisquer outros direitos de liberdade. Tá? Claro, nós vamos trabalhar isso numa medida ótima através do exercício da ponderação, mas que nós temos que reconhecer que não há um pressuposto de censura na medida em que, em nome desse direito à intimidade e vida privada, na medida em que se reconheça a sua precedência, frente ao caso concreto, que nós possamos restringir outros direitos fundamentais, inclusive o direito à liberdade de manifestação do pensamento. Tá? Para isso, nós partimos da ideia de dupla dimensão, a estrutura das normas de direitos fundamentais, que é trabalhada por Peter Heberle, tanto na sua dimensão institucional objetiva, ou seja, reconhecendo a garantia constitucional existente aos direitos fundamentais, mas, igualmente, na sua dimensão jurídico-individual, ou seja, de que esta proteção mais ampla tem também os seus contornos e os seus efeitos em relação aos direitos subjetivos. Então, reconhecidos como também direitos públicos subjetivos. Tá? E, para isso, o direito alemão, de certa forma, resolveu ou discutiu essa matéria a partir de 3 teorias de fundo, que nós, aqueles que principalmente trabalham com as questões dos reflexos dos direitos, do direito constitucional no âmbito das relações privadas, né, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né, de certa forma, nós encampamos de uma forma muito específica. A questão é saber como fazer isso. Né? E os tribunais, assim como no tribunal, na Corte Constitucional Alemã, o Tribunal Constitucional Alemão trabalhou isso cronologicamente, apurando, através das suas decisões, soluções diversas, o mesmo nós vemos, numa certa medida, talvez de forma mais acanhada, sem uma referência direta à teoria de fundo, mas nós fizemos mais ou menos o mesmo trabalho. E é nisso que eu quero propor que nós possamos pensar nessa manhã. Então, aquilo que nós conhecemos por teoria da eficácia imediata, né, da norma constitucional sobre direitos, sobre o direito privado, num primeiro momento, tendo seu maior expoente em Nipperdey, reconhecendo um efeito absoluto e direto das normas constitucionais sobre a relação entre privados. Né? Então, a norma de direito fundamental, ela não trata de uma norma de interpretação, mas ela atingiria de forma direta as questões que fossem travadas entre privados e que dissessem respeito a direitos fundamentais. Né? Trago aqui apenas como um exemplo, nas questões de infração, de eventual violação de uma norma constitucional através de um instrumento contratual, no âmbito, então, das relações entre privados, o reconhecimento por esta teoria seria a automática nulidade do negócio jurídico, como efeito direto. Isso avança um pouquinho mais no tempo, né? E nós chegamos, então, a Dürig e a teoria da eficácia mediata, né? da influência do direito constitucional sobre o direito privado. Né? E aí nós estamos falando dos efeitos indiretos, né? Ou efeito indireto das normas constitucionais sobre as relações entre privados. Né? Então, o reconhecimento por Dürig de que essa interferência não se daria de forma direta. Então, naquele nosso caso contratual, eu não poderia alcançar essa nulidade de forma direta por uma ofensa a uma norma constitucional de determinada cláusula abusiva, vamos imaginar, mas que isso deveria se operar mediante cláusula geral estabelecida na própria legislação infraconstitucional. Né? De certa forma, é o que nós temos identificados, e talvez por isso a dificuldade, lá naquele primeiro caso dos espelhos, do tribunal de alçada da época,
reconhecer a possibilidade, né, através da sua decisão, de alcançar uma norma de direito constitucional para o âmbito do direito privado. Nós vimos isso, então, acontecer mais especificamente no direito brasileiro, através da segunda parte do artigo 21 do nosso Código Civil, né, quando diz, então, a vida privada da pessoa natural é inviolável, vírgula, e a segunda parte agora que nos interessa, né, e o juiz, a requerimento da parte, tomará as iniciativas. Esta segunda parte é que se trataria de uma cláusula geral para gerar um dever ser ao juiz de que tome iniciativas, na medida em que provocado, tome iniciativas à proteção dessa intimidade. Né? Então, é como se nós reconhecêssemos, dentro do Código Civil brasileiro, na segunda parte do artigo 21, a possibilidade dessa ponderação, de exigência de ponderação, pelo próprio legislador infraconstitucional no âmbito das relações privadas. Mas a doutrina alemã foi ainda um pouco além, e, nesse texto de Jürgen Schwab, trabalha numa perspectiva ainda mais avançada em relação aos efeitos das normas constitucionais sobre as relações entre privados. E reconhece isso como decorrência de pretensões bastante específicas. Talvez muito no mesmo sentido, né, do que o professor Guilherme falou, do trabalho da causalidade a partir de grupos de casos. Tá? Porque aqui nós estamos tratando, e a doutrina alemã trabalha muito com a questão das pretensões em direito material, né? Toda a metodologia de direito privado é trabalhada em cima de pretensões. E, então, em decorrência de determinadas pretensões específicas, a discussão é saber quando e como os direitos fundamentais colidem no âmbito do direito privado. E por que isso é relevante para nós que trabalhamos, civilistas, né, que trabalham com direito privado? Porque isso resguarda aquilo que nós temos de diferencial neste ramo de conhecimento jurídico, que é a questão da autonomia. Tá? Então, na medida em que nós não reconhecemos o efeito imediato, o que se reconhece é que, bom, primeiro eu vou analisar o caso e entender o quanto de autonomia vem envolvida para a tomada de determinadas situações concretas, principalmente, por exemplo, para o estabelecimento de determinadas cláusulas contratuais, que, eventualmente, até possam afrontar, não de forma uma abusividade direta, mas que isso seja parte da própria função social típica, né, do contrato, ou mesmo esse seja o desejo genuíno daquelas partes envolvidas. Né? Então, quando analisa essas questões, Schwab demonstra como isso se daria em duas possibilidades bem claras. Né? A primeira, que se o direito questionado, obviamente, decorre de uma violação direta da norma constitucional, obviamente, nós estaríamos falando de um problema de inconstitucionalidade. Tá? Agora, aquilo que nos interessa de forma mais específica, se o direito questionado decorre de uma colisão de liberdades, e aí nós estamos falando, então, de interesses fundados em direitos fundamentais, aí estaria ordenada, né, não só caberia, mas aí estaria ordenada a ponderação por meio do que ele chama de uma cláusula de subsidiariedade jusfundamental. Né? E o que seria essa cláusula de subsidiariedade jusfundamental, então, para Schwab? Né? Não ficou muito bom, não dá para ver muito bem, mas depois eu ampliei isso para a realidade que nós temos. Né? Ele monta um sistema de pretensões para explicar a cláusula de subsidiariedade e trabalha com as esferas jurídicas, então, daqueles que organizam as suas pretensões, que apresentam as suas pretensões. Para nós, processualmente, estamos falando das partes envolvidas. Né? Então, nós temos uma esfera jurídica de uma das partes, de um dos interessados, a esfera jurídica de A e de B, né? E o que nós vemos é que nós temos liberdades em conflito, né? Colidindo, ou seja, nós temos, aparentemente, normas que protegem tanto um direito à liberdade de manifestação do pensamento, como, na mesma medida, a liberdade de estar só, né? Então, protegendo o direito à intimidade e vida privada. E o que Schwab vai analisar é como nós vamos trabalhar isso nessa relativização para entender qual direito deve preceder, Robert Alex fala em precedência, né? Preceder em relação ao outro. E esta ponderação é feita casuisticamente, a partir dos argumentos que sejam levados à consideração da corte, à consideração
judicial. Né? Então, ele mostra como isso se daria através de uma cláusula, vou correr, de subsidiariedade jusfundamental. No direito alemão, isso se dá através de situações muito pontuais de defesa, porque não há, efetivamente, no BGB, essa cláusula de subsidiariedade fundamental. Mas para nós, a grande solução é que nós a temos no Código Civil. E o artigo 187, que é o artigo que cria a ilicitude objetiva, a partir do Código Civil de 2002, ele funciona, efetivamente, como uma efetiva cláusula de subsidiariedade jusfundamental. Ou seja, eu tenho também comete ato ilícito aquele que, no exercício regular de um direito, excede manifestamente, né, os limites impostos pelo fim econômico ou social, boa-fé, bons costumes. Na verdade, quando o artigo 187 cria uma norma diversa, né? Cria um instituto novo de ilicitude, cria uma norma específica para a configuração de uma nova situação de ilicitude, o que ele está fazendo é ordenando o juiz, né? O aplicador da lei, da norma, vamos dizer de forma mais ampla, né? A resolver o problema de colisão de normas entre direitos fundamentais, a colisão desses direitos fundamentais de forma específica. E por isso que aqui, vejam, isso se dá antes da possibilidade, inclusive, de reconhecimento de um dano. A ilicitude do artigo 187 não fala de dano. E muito menos de culpa. Ela fala numa regra de ponderação específica que gera esta possibilidade de trazer o arcabouço dos direitos, da norma de direito constitucional, para dentro do direito privado, inclusive gerando os critérios de ponderação que nós vamos trabalhar: fim econômico-social, boa-fé, bons costumes. Tá? Isso atende, de certa forma, na medida em que eu esclareço essa metodologia e reconheço essa força ao artigo 187, aquilo que está previsto lá como os critérios gerais de ponderação que o juiz deve adotar agora, dentre os elementos essenciais da sentença, lá do artigo 489, parágrafo 2º do CPC. Portanto, nós podemos gerar, a partir da constituição do ilícito, obrigações de fazer ou não fazer, restritivas a direitos fundamentais, também em nome da proteção a uma intimidade ou à vida privada. Não que ela sempre vá preceder, mas nós podemos fazer essa ponderação. Eventualmente, se isso ainda, para além do simples ilícito, gerar dano, então nós nós remetemos a ponderação para um segundo momento, que é a questão da tutela reparatória, e sim, através de uma pretensão indenizatória. E já, então, me encaminhando para o final, para a segunda parte, trago só algumas questões contemporâneas que vão tocar de novo no problema, e aqui só vou fazer o anúncio delas, para deixar que nós possamos fazer o debate posteriormente. Algumas questões que, talvez, algumas sobre direito à intimidade, todas relacionadas à questão da intimidade e vida privada, que vão suscitar novas discussões e que vão precisar de um maior cuidado na apreciação dessa colisão entre as liberdades. Né? A primeira delas, falamos de intimidade quando estamos falando de proteção de dados e agora, mais ainda, a partir da vigência no ano que vem, da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das questões que, muito provavelmente, em breve, vai começar a gerar alguns efeitos, né, assim que a lei nova for entrar em vigência, a adaptação, por exemplo, dos bancos públicos, né, a questão da lei registral e do acesso às informações públicas, adaptadas à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Também aqui, nós debatemos na semana passada, lá no Congresso, a decisão em recurso especial da questão dos bancos concentra-score, né, de cruzamento de dados e de cruzamento estatístico de dados. Com a lei nova, nós talvez tenhamos que ponderar uma série de questões a respeito do dever, né, a quem deve ou como deve fazer a informação aos consumidores. Tá? Ainda reflexos da intimidade junto à Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, que já tem mais de 5 anos, tinha apenas o artigo 31, que tratava muito genericamente, sobre as questões de proteção de dados, né? Sobre a proteção à intimidade e à vida privada do indivíduo. Tá? E aí alguns reflexos disso, por exemplo, como no recurso extraordinário do STF,
quanto à divulgação de dados em portais de transparência, né? Então, dados de servidores, aqui no caso era do Estado de São Paulo, divulgando seus ganhos e compreendendo, né, na argumentação, nos argumentos trabalhados nessa decisão, tanto pelo relator quanto pela relatora, quanto pelas divergências e discussões suscitadas, de que o funcionário público, ou o servidor público, não tem intimidade, não tem vida privada enquanto estiver no exercício da função pública, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, talvez nós tenhamos que, novamente, enfrentar alguns temas relativos aos portais de transparência. É uma discussão bastante complexa. Os últimos três situações que nós ainda vamos ver algum debate contemporâneo, a questão da intimidade e o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, para nós, toca, de novo, tá? Nas questões de intimidade, a partir de situações novas. Claro que aqui eu trago os nossos 2 julgados do STJ, né? O caso da chacina da Candelária e o caso Aida Cury, tá? Em que reconhecida, num caso, no outro não, a possibilidade, né, de indenização, aí sim, em razão da construção da ideia de um direito ao esquecimento, muito voltado lá nos casos originários do direito alemão, o caso Leber e o caso Leber II. Né? Mas, na verdade, o que nós vamos ter que enfrentar, talvez, seja muito mais a questão do direito ao esquecimento na perspectiva lá do julgamento espanhol, né? No caso Mário Gonzalez versus Google, em que, na verdade, nós estaríamos falando de desindexação de informação e não propriamente, né, de uma indenização quando ainda não identificado determinado tipo de dano. Portanto, trabalhando, de novo, com problema preventivo. E só para terminar, todo o problema do cruzamento de dados, publicidade dirigida, fake news, discurso de ódio, realidade virtual, são questões que vão tocar o tema do direito à intimidade, e é ali que nós vamos precisar recorrer, talvez, à cláusula de subsidiariedade e jus fundamental. Né? Também em questões contratuais, quando tocam as questões dos consentimentos informados, né? E esses novos contratos que estão sendo elaborados, tanto por robôs, tá? Como por aquelas respostas que nós aderimos de forma quase automática, dando nosso consentimento nos casos dos aplicativos. E talvez aquilo que cause o maior assombro a todos nós, que são as questões de intimidade que dizem respeito à proteção de dados genéticos, né? Não só a proteção daquilo que é a nossa informação genética, mas, principalmente, naquilo que eu falei sobre a eugenia, né, de equiparação, quando começamos a fazer determinações sobre a vida do outro. Né? Pais que escolhem quais são as qualidades e as restrições que seus filhos terão, né, ao nascer. Então, eu escolho os embriões, né, implanto aqueles embriões que realmente me interessem. Né, e os impactos disso. Né, como é que nós estamos gerando, talvez, novas condições novas discussões sobre a autonomia para o futuro. Tá? Deixo a vocês as referências bibliográficas, pelo menos para elaboração, claro que é mais do que isso, mas aquelas de forma direta que orientaram essa fala. O meu interesse muito maior é ouvi-los e poder, de certa forma, travar um debate sobre essas questões. Muito obrigada.